desejo que o seu dia seja especialmente dedicado a Deus, nosso Senhor, e que possas, juntamente comigo, iniciar a meditação no livro de 2 Reis. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei contigo nesses próximos 8 dias de exposições. Para o dia de hoje, onde iniciarei a exposição do livro, vou apresentar alguns detalhes iniciais para uma melhor compreensão. Bom, o livro de Reis é composto por 2 unidades em nossas Bíblias, e isto é assim devido à composição estabelecida pela versão grega e continuada pela versão latina, das quais versões herdamos a mesma ordem. Na primeira unidade, você viu comigo, através da instrumentalidade do nosso professor Ricardo, que o livro se manteve em sua metade dedicado ao reinado majestoso do rei Salomão. Mas, infelizmente, a outra metade revelou-nos o declínio do Reino Unido após a morte de Salomão, e que desse dia em diante o povo de Israel foi dividido em 2 povos independentes um do outro. O povo do norte se tornou Israel e teve como capital a cidade de Samaria, e o povo do sul se tornou Judá e teve como capital a cidade de Jerusalém. É importante que eu relembre esse detalhe, pois nessa segunda unidade você verá comigo a continuidade dessa divisão, porém com foco especial no povo do norte, onde o desenrolar de todo o ministério do profeta Eliseu foi desenvolvido. E para aproveitar essa menção, é bom que você perceba no livro que até o capítulo 10 o profeta Eliseu recebe a atenção completa, e após o capítulo 11 até o 17, o autor se mantém em narrativas alternadas referente aos reis do povo do norte e do sul, culminando com a dispersão do povo do norte através dos assírios. E é a partir do capítulo 18 até o final do livro que o Reino Sul recebe atenção especial, até que também recebe a punição divina, sendo também disperso de sua terra através do cativeiro babilônico. Essas 2 dispersões fizeram com que o livro recebesse como codinome o Livro das Dispersões de Israel. A autoria do livro se mantém desconhecida, e o seu propósito é a transmissão da dura realidade de como um povo que viola as leis de um Deus santo deve ser corrigido e disciplinado asperamente, nos fazendo lembrar a afirmação do apóstolo Paulo, que diz: Deus não se deixa ser zombado ou escarnecido. Bom, tendo dito isto, vamos ao capítulo 1. No versículo 1, o autor deixa claro que há uma continuidade entre os 2 livros, pois inicia narrando a consequência sofrida pelo governo israelita após a morte de Acabe. E já com Acasias, filho de Acabe, no poder, menciona algo que ocorre durante o reinado dele, e foi a rebelião dos Moabitas, após a morte de Acabe, lembrando que foi Davi quem subjugou os Moabitas. Porém, ao que tudo indica, foi Acabe quem deu continuidade a esse domínio sobre os Moabitas. E quando ouviram que Acabe havia morrido, os Moabitas decidiram se rebelar contra o domínio israelita. Acasias, filho de Acabe, não pôde fazer nada para refrear essa rebelião, pois sofreu uma queda em sua própria casa. Pois quando se encontrava na cobertura de sua casa, se desequilibrou e caiu, adoecendo por causa dessa queda. E o autor revela que ao invés de ele buscar ao Deus Todo-Poderoso através do seu profeta Elias, o rei ordenou que seus servos fossem até um Deus adorado em outro país, um Deus chamado Baal-Zebub. E esse título quer dizer Senhor das Moscas, mas seu significado é Deus do submundo, que é o mesmo Beuzebu que foi mencionado pelos judeus no tempo de Jesus. E essa divindade, segundo os historiadores, nesse período da história, possuía um templo em Ecrom. É importante notar que essa busca de Acasias a essa falsa divindade não tinha o propósito de receber cura através dela, mas desejava saber apenas se sobreviveria após essa queda. Tudo indica que ele realmente estava muito enfermo. Mas o autor nos informa que o profeta Elias ficou sabendo dessa atitude idólatra do rei Acasias por um mensageiro celestial, que o notificou sobre o fato e o guiou até os mensageiros do rei com uma mensagem de juízo contra essa atitude idólatra do rei. Os mensageiros então voltaram ao rei Acasias e entregaram a mensagem de juízo contra ele proferida pelo profeta Elias. O rei, que bem conhecia o profeta Elias, demonstra o quanto ímpio era em relação a Deus e aos seus profetas, pois bem sabia ele que Elias tinha vencido o desafio contra os falsos profetas do Deus de sua mãe, como vimos no primeiro livro. Mesmo assim, ele envia até o profeta Elias 50 homens com um capitão para o capturar. O termo Elias de Tisbe
utilizado pelo rei ao se referir ao profeta Elias é provavelmente uma descrição de sua postura isolada como forasteiro ou pessoa do deserto, mas que adquiriu residência permanente. Outros acreditam que Tisbe seja uma associação à região da Transjordânia chamada Listib. Eu acredito que seja um termo depreciativo, como sugerido na primeira opção. Outro detalhe importante eram os trajes que Elias usava, que só eram utilizados por pessoas simples. A menção roupas de pelos pode também ser entendida como homem peludo, pois alguns historiadores sugerem que Elias era cabeludo e esse foi o motivo de alguns garotos terem desprezado a Eliseu, que diferentemente era careca. Isso veremos no próximo capítulo. Bom, quando os homens do rei encontraram Elias, ele estava em um monte, e o primeiro e o segundo grupo de homens enviado pelo rei Acasias chegaram próximo ao monte de onde estava o profeta e o ordenaram que fosse até o rei imediatamente. Essa declaração de obrigatoriedade dirigida ao profeta soou muito ofensivo aos seus ouvidos, pois ele simplesmente foi fiel à mensagem do anjo enviado por Deus e a reproduziu aos mensageiros do rei. A exclamação do profeta, "Se eu sou o homem de Deus que caia fogo do céu", se refere a essa confiança de que realmente foi um anjo de Deus que o enviou a mensagem que ele declarou ao rei. O fogo que desceu e consumiu os homens confirmou a validade da mensagem e a postura elevada do profeta de Deus em consideração às ordens de um rei perverso. Quando o terceiro grupo, liderado por um capitão que aparentemente reconheceu a autoridade do profeta, considerando que era de alguma forma superior à ordem do rei, chegou de forma humilde, o que fez o mensageiro divino falar ao profeta que fosse com esse até o rei. Diante do rei, o profeta Elias simplesmente confirmou a mensagem que falou aos seus servos. O autor nos informa sobre a morte de Acasias, que não teve filhos, e o irmão dele, chamado Jeorão, reinou em seu lugar. No capítulo 2, temos logo no início o anúncio de que o profeta Elias seria levado ao céu por um redemoinho. O que segue essa declaração é o embate do profeta Elias, sugerindo ao Eliseu que não o acompanhasse entre os 3 locais onde haviam grupos de profetas, Gilgal, Betel e o Jordão. O que fica evidente nesse embate é a decisão resoluta de Eliseu para não deixar o profeta Elias nem por um instante. A declaração "Vive o Senhor e vive a sua alma, que não te deixarei", expressou a clara decisão de que Eliseu era realmente um auxiliar fiel ao seu líder profeta. E essa fidelidade foi o requisito exigido por Elias para que Eliseu recebesse o privilégio de ser o sucessor de seu líder. Ao se encontrarem próximo ao rio Jordão, o profeta Elias utilizou de sua capa para bater nas águas e atravessar a seco junto com Eliseu. Após esse evento, e já do outro lado do rio Jordão, o profeta Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava receber de seu mestre antes que fosse levado ao céu. Quando lemos que Eliseu exige porção dobrada do espírito de Elias, devemos entender que Eliseu pede para seu líder, que era considerado como pai, o privilégio de receber o direito de primogênito, ou aquele que tem preeminência entre outros. Em resumo, o profeta Eliseu desejava ser o herdeiro do ministério de Elias. O texto deixa muito evidente que a promessa de que o profeta Elias seria levado ao céu já era conhecido por todos os grupos de profetas. O texto também indica que Eliseu, à semelhança dos grupos de profetas, já tinha conhecimento desse evento aconteceria. E assim se preparou para ele, pedindo a porção dobrada para Elias. O profeta Elias declarou para Eliseu ser difícil atender ao seu pedido, mas sugeriu que a fidelidade seria o requisito necessário para que ele recebesse o direito. E de fato, quando uma carruagem fumegante passou entre eles, separando-os, o redemoinho veio enviado por Deus e levou Elias até o céu. O grito de Eliseu, meu pai, demonstra a relação que havia entre um profeta e seu discípulo, uma relação de pai e filho. Esse entendimento lança a luz que disse anteriormente sobre o pedido de Eliseu em querer receber o direito de primogênito, ficando com a porção dobrada de seu pai líder Elias. A declaração carros de guerra e seus cavaleiros pode ser entendida como um tratamento de comparação indicando que o ministério de Elias se assemelhava aos exércitos de Israel em poder, ou pode significar também, como sugerem algumas traduções, uma exclamação de espanto de Eliseu por Elias ter sido separado dele por carros de guerra e cavalos de guerra. Após Elias ter sumido da visão de Eliseu, ele rasgou suas vestes em sinal de humilhação e pegou a capa de Elias que caiu ou foi jogada por Elias ao ser levado ao céu, e com ela Eliseu bateu o Jordão clamando
clamando pelo Deus de seu mestre, e as águas se abriram como tinham ocorrido anteriormente com o profeta Elias. O ato de bater as águas do Jordão e clamar pelo Deus de Elias parece indicar uma rápida ineficiência em obter resposta no momento exato, como se o Jordão não tivesse sido aberto de imediato quando o novo profeta bateu nas águas, mas, talvez por sua insistência e fé, tenha obtido sucesso. Alguns profetas que seguiram os dois de longe e viram tudo o que havia ocorrido e contemplaram o milagre realizado por Eliseu ao abrir o Jordão com a capa de Elias, concluíram que Eliseu era o substituto de Elias a partir daquele momento. Mesmo assim, esses profetas foram até o profeta Eliseu, se prostraram diante dele e insistiram com ele para que os deixassem procurar pelo profeta Elias, mas não o encontraram. Interessante que esses mesmos profetas tinham dito para Eliseu tempo antes que Elias seria levado aos céus, e agora sugere que ele pudesse estar em algum deserto ou monte. Eliseu, porém, sabia que Elias tinha sido levado ao céu. Os versículos que seguem passam para nós um detalhe importante da verdadeira autoridade que agora repousa sobre o profeta Eliseu, pois através de um ato simbólico utilizando o sal como objeto de separação e purificação para Deus, torna as águas da amaldiçoada Jericó saudável. E somente alguém que tem a autoridade de Deus poderia realizar tal feito. A continuidade do capítulo traz uma inusitada situação em que alguns garotos da região de Betel, onde habitavam idólatras e perversos, começaram a zombar do profeta Eliseu, por ele ser calvo e duvidar de que ele realmente fosse substituto do profeta Elias, que, como disse anteriormente, Elias, por ser cabeludo, poderia ter sido reconhecido como um nazireu, quem sabe. O que sabemos é que esses garotos estavam brincando com o desconhecido, pois se soubessem que o próprio Deus era quem havia separado a Eliseu como profeta, não zombariam dele. O profeta Eliseu os amaldiçoou e, como consequência, foram atacados e mortos por duas ursas. Esse evento tornou ainda mais real o poder e a autoridade do novo profeta em Israel. Com esse evento, finalizo o capítulo 2. No capítulo 3, temos o momento em que o novo profeta é procurado por reis em desespero na ocasião da guerra contra os moabitas. Aquela guerra que era para ser iniciada pelo rei Acasias, mas ficou doente e morreu, lembra? Pois então, agora, porém, quem estava governando o povo de Israel era Jeorão, filho de Acabe. Quando Jeorão soube que os moabitas já não estavam pagando tributos a Israel, resolveu empreender uma ofensiva contra eles por causa dessa rebeldia. O autor não nos informa se o rei de Israel tomou a direção de Deus para descer a essa guerra, mas o certo é que ele decidiu convocar para o auxiliar o rei de Judá, que no momento era Josafá, e o rei de Edom. Quando ainda estavam na jornada, a água não foi suficiente para todos e ficaram exaustos e sem condições de retornar nem prosseguirem. O rei de Israel, Jorão, se desesperou diante dessa situação e chegou a declarar que a intenção de Deus era a morte de todos ali. Essa declaração do rei de Israel parece indicar que foi Deus quem tinha autorizado a batalha, mas estou inclinado a entender que essa declaração partiu de sua arrogância em exigir de Deus proteção em circunstâncias não autorizadas por ele. Foi depois dessa declaração arrogante que o rei de Judá, Josafá, perguntou se havia entre os israelitas um profeta que falasse em nome do Senhor. Um dos soldados do rei de Israel falou sobre o profeta Eliseu, que era o servo de Elias. Quando o rei Josafá ouviu falar do profeta Eliseu, confirmou a autenticidade dele imediatamente. E o interessante é que esses reis não mandaram chamar o profeta, mas eles mesmos foram até ele. O profeta Eliseu só recebeu o rei de Israel em honra a Josafá, rei de Judá. Caso estivesse só, seria negado o auxílio do profeta. Essa atitude do profeta Eliseu em relação ao arrogante rei de Israel parece favorecer meu entendimento de que essa ofensiva não havia sido ordenada por Deus ou o rei não teria consultado a Deus antes de empreendê-la. O certo é que o profeta Eliseu misericordiosamente atendeu a esses reis e pediu a presença de um músico que tocasse instrumento de corda para que um ambiente de adoração fosse implantado entre eles
e assim possibilitasse o recebimento da palavra de Deus, instruindo o profeta. Convém notar que, segundo alguns historiadores, era comum nesse período momentos de louvor para o recebimento da instrução divina. O profeta Eliseu, orientado por Deus, promete que haveria água em abundância pela manhã do próximo dia. Provavelmente Deus ordenou que as águas subterrâneas escoassem até os vales onde estavam acampados e enchessem os poços que Eliseu pediu para que cavassem. A profecia também afirmou que eles derrotariam o exército moabita. No dia seguinte, quando todos já estavam abastecidos pelas milagrosas águas, o povo de Moabe soube da intenção de Israel em conjunto com Judá e Edom, que estavam caminhando para guerrear contra eles, convocaram todos que podiam guerrear e foram até eles. Mas, ao se aproximarem, avistaram do vale onde estavam os israelitas, ao invés de águas, sangue, e pensaram que os 3 exércitos tinham se matado. É possível que as águas refletiam o vermelho do brilho do sol quando se põe, e isso tenha passado a imagem de sangue para os moabitas. Essa falsa impressão fez com que os moabitas fossem com muita rapidez em direção aos israelitas somente para pegar os itens do povo, mas os exércitos estavam prontos para a batalha, e assim os israelitas venceram a guerra. Quando os moabitas estavam praticamente destruídos, o rei deles foi até a cidade capital e cometeu algo desesperador. Ofereceu seu próprio filho mais velho em holocausto. Essa prática do rei de Moabe trouxe grande revolta aos israelitas, segundo o autor, e essa revolta fez com que se retirassem e voltassem para sua terra, e esse foi o desfecho dessa batalha. Quando iniciamos a nossa meditação de hoje, tivemos a descrição de um rei rebelde e orgulhoso que queria ser maior que as ordens divinas por sua elevada posição, mas foi confrontado e humilhado por um homem de coragem, cheio de convicção de seu chamado e ministério, o profeta Elias. Em seguida, vimos o quanto esse profeta Elias tratava seu ministério com muita responsabilidade e dedicação, e recebeu a recompensa por sua entrega, sendo levado aos céus vivo. E também deixou toda essa marca de responsabilidade e dedicação em seu discípulo Eliseu, que assim que assumiu a posição, demonstrou seu empenho, realizando os milagres necessários para que o Deus da aliança fosse reconhecido e adorado. Eu sei que todos nós temos de Deus uma chamada, e essa é a questão aqui. Como temos tratado o nosso chamado? Será que temos encarado com seriedade o chamado de Deus em nossas vidas? Ou temos permitido que alguém nos despreze, nos fazendo ignorar o nosso chamado? É bem certo que se você não tiver convicção do chamado de Deus em sua vida, as pessoas também não o reconhecerão como servo de Deus. É necessário que tenha certeza de que seu chamado é real e é divino. E para que você possa entender qual é o seu chamado, deixa eu te auxiliar. Comece a se auto-observar e veja em qual função na obra de Deus você se sente satisfeito e completo. Cântico, pregação, evangelismo ou em algum outro serviço. Saiba que, estando você firmado em Deus, essa percepção pode ser um bom indicativo sobre o seu grande chamado. Então, exercite com dedicação e com carinho todas as tarefas que forem entregues a você na realização da obra de Deus. Se aperfeiçoe, se entregando em constante oração a Deus, e certamente as pessoas reconhecerão seu ministério. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Deus esteja contigo no exercício constante dos dons preciosos que Ele te concedeu, e até amanhã, querendo Deus.